Bons cristãos, bons cidadãos, Papa apela à China na missa na Mongólia. O Papa Francisco está encerrando uma viagem de 4 dias à Mongólia, que tem sido tanto sobre geopolítica quanto sobre religião. A África do Sul afirma não haver provas de envio de armas para a Rússia após inquérito. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa diz que a afirmação infundada do embaixador dos Estados Unidos manchou a nossa imagem. Severo estresse em Mianmar e Mar da China Meridional levam a ASEAN ao ponto de ruptura. À medida que se inicia uma semana de reuniões importantes, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia diz aos seus homólogos que o grupo tem de provar o seu valor. Erdogan visita Putin em Sochi, na Rússia, na tentativa de reviver acordo de grãos com a Ucrânia. Putin diz que o acordo que permitiu à Ucrânia exportar cereais não será restaurado até que o Ocidente levante o embargo à Rússia. Cimeira sobre o clima é aberta no Quênia enquanto a África exige mais voz e financiamento. Os líderes africanos estão determinados a exercer mais influência global e a fazer com que os maiores emissores de gases com efeito de estufa do mundo paguem a sua parte justa. Índia queima mais carvão para obter energia enquanto o tempo seco provoca temores de apagão. O agosto mais seco em mais de um século faz com que a produção de energia suba para um recorde de 162,7 mil milhões de kWh. O polêmico projeto de lei legado da Irlanda do Norte do Reino Unido. Tudo o que você precisa saber. O projeto de lei, que visa reconciliar as questões do legado da Era dos Problemas na Irlanda do Norte, ofereceria uma anistia condicional aos assassinos acusados. Irlanda considera ação legal contra projeto de lei legado da Irlanda do Norte do Reino Unido. Dublin opõe-se a uma proposta de lei do Reino Unido que concederia a imunidade aos envolvidos nos 30 anos de conflito na Irlanda do Norte. Vanuatu elegerá novo primeiro-ministro em meio à crise política sobre o Pacto de Segurança com a Austrália. A medida ocorre depois que o Tribunal Superior decidiu que o primeiro-ministro pró-Ocidente, Ishael, havia perdido uma moção de censura no parlamento. Malásia desiste de caso de corrupção contra vice-primeiro-ministro. Decisão tomada a pedido do Ministério Público, levantando questões sobre o compromisso do governo no combate à corrupção. O que está em jogo na próxima reunião Erdogan-Putin? A reunião de segunda-feira em Sochi ocorre em meio a esforços internacionais para consertar a iniciativa de grãos do Mar Negro. Chefe do FMI elogia negociações produtivas ao encerrar visita à China. A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, elogia conversações substantivas com autoridades chinesas, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang. Morte no Burning Man investigada nos Estados Unidos, milhares de pessoas presas pelas enchentes. Milhares de participantes do festival permanecem retidos enquanto os organizadores fecham o tráfego de veículos para o local do festival após uma tempestade no deserto de Nevada. Rússia ataca porto de grãos da Ucrânia antes das negociações entre Putin e Erdogan. A Ucrânia abate 17 drones sobre o porto de Ismail, no rio Danúbio, enquanto os líderes russos e turcos se preparam para manter conversações sobre as exportações de grãos ucranianos. Zelensky da Ucrânia se move para substituir Oleksiy Reznikov em mudança na defesa. Zelensky pedirá ao seu parlamento que substitua Oleksiy Reznikov por Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia. Manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Guerra Rússia-Ucrânia, lista dos principais eventos, dia 558, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, composta por 10 países e o futuro membro Timor-Leste, também conhecido como Timor-Leste, reúne-se em Jacarta esta semana numa cimeira repleta de dificuldades. Os líderes reunir-se-ão de 5 a 8 de setembro na capital da Indonésia, com a chegada da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e de outros políticos proeminentes. As Filipinas são vistas como fundamentais para sua sobrevivência como grupo diplomático preeminente para o Sudeste Asiático. O governo militar cessante da Tailândia rompeu com o bloco, que coletivamente decidiu suspender os generais de Mianmar das reuniões de topo, e abraçou o regime do país vizinho com o apoio da China.
Depois, no mês passado, os líderes golpistas de Mianmar expulsaram o principal diplomata de Timor-Leste em Rangoon, depois de os timorenses se terem juntado a uma longa lista de países numa reunião com o Governo de Unidade Nacional, NUG de Mianmar, criado por legisladores destituídos e eleitos. Na sua maioria associados ao agora preso líder civil Aung San Suu Kyi. Dirigindo-se aos ministros dos negócios estrangeiros da ASEAN na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, reconheceu as muitas circunstâncias difíceis na região, incluindo Mianmar. Os olhos dos nossos povos estão voltados para nós para provar que a ASEAN ainda é importante, disse Marsudi. O bloco também enfrenta desafios contínuos no disputado Mar da China Meridional, onde tem havido poucos progressos num código de conduta muito comentado. As Filipinas acusaram no mês passado a China de usar canhões de água para atacar navios de reabastecimento ao largo de Second Thomas Shoal. O lançamento pela China de um novo mapa representando as suas reivindicações expansivas também causou perturbação. O silêncio da ASEAN sobre questões-chave, particularmente a crise em curso em Mianmar, põe em causa a relevância do bloco, disse o co-presidente dos parlamentares para os direitos humanos da ASEAN, Charles Santiago, numa declaração de 3 de setembro. Como pode a ASEAN ser importante se não consegue unir-se para resolver a questão mais crucial e premente da região? Quem está realmente decidindo sobre os assuntos externos da ASEAN? Os Estados-membros da ASEAN ou a China? Santiago, um legislador malaio com 3 mandatos, acrescentou. O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, mantiveram conversações sobre as exportações de grãos da Ucrânia no resort russo de Sochi, no Mar Negro. A reunião de segunda-feira ocorreu quase 2 meses depois de a Rússia ter abandonado um acordo mediado pela ONU e pela Turquia que permitia à Ucrânia exportar cereais, outras mercadorias a partir de 3 dos seus portos no Mar Negro durante a guerra com a Rússia. Erdogan disse após as negociações que em breve seria possível reativar o acordo. Como Turquia, acreditamos que chegaremos a uma solução que irá satisfazer as expectativas num curto espaço de tempo, disse ele. Por seu lado, Putin disse numa conferência de imprensa com Erdogan que a Rússia estava pronta para regressar ao acordo assim que as restrições às suas próprias exportações fossem levantadas. Estaremos prontos para considerar a possibilidade de reviver o acordo de grãos, disse ele. E faremos isso assim que todos os acordos sobre o levantamento das restrições às exportações agrícolas russas forem totalmente implementados, acrescentou. Putin disse que as alegações ocidentais de que a Rússia provocou uma crise alimentar global ao suspender a participação no acordo de grãos eram incorretas, uma vez que os preços não subiram após a saída do acordo. Não há escassez física de alimentos, disse Putin. Entregando para a África. Desde que abandonou o acordo, a Rússia tem estado interessada em aliar as preocupações africanas sobre o impacto do colapso do acordo na segurança alimentar. Mais de uma dúzia de chefes de Estado de países africanos deverão participar na primeira Cimeira Africana do Clima, numa altura em que o continente procura afirmar uma voz mais forte num problema existencial global para o qual menos contribui. O governo do presidente queniano William Ruto e a União Africana lançaram a reunião na segunda-feira em Nairobi, determinados a exercer mais influência global e a trazer muito mais financiamento e apoio. Durante muito tempo encaramos isso como um problema. Existem também imensas oportunidades, disse Ruto sobre a crise climática, falando de possibilidades econômicas multibilionárias, novas estruturas financeiras, a enorme riqueza mineral de África e o ideal de prosperidade partilhada. Não estamos aqui para catalogar queixas. E, no entanto, há alguma frustração no continente por ser solicitado a desenvolver-se de forma mais limpa do que os países mais ricos do mundo, que há muito produzem a maior parte das emissões que estão a aquecer o clima, e a fazê-lo enquanto grande parte do apoio que foi prometido para a África não apareceu. Esta é a nossa hora, disse Mitika Venda da Aliança Pan-Africana para a Justiça Climática na reunião, afirmando que o fluxo anual de assistência climática ao continente é 1/10 ou menos do que é necessário e uma fração do orçamento de alguns países. Empresas poluidoras. Mais de 83 mil milhões de dólares em financiamento climático foram concedidos aos países mais pobres em 2020, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, mas ainda aquém do objetivo anual de 100 mil milhões de dólares estabelecido em 2009.
Temos uma abundância de energia limpa e renovável, e é vital que a utilizemos para impulsionar a nossa prosperidade futura. Mas para desbloqueá-lo, a África precisa de financiamento de países que enriqueceram com o nosso sofrimento, disse Mohamed Adol, da Power Shift Africa, antes da cimeira. Entretanto, a campanha do Grupo de Defesa ONU alertou num relatório divulgado antes da cimeira que as altas taxas de juro e a falta de capital suficiente de organismos como o Banco Mundial tornaram a dívida cada vez mais insustentável para os países de baixos rendimentos e atrasaram o financiamento para muitos países. Soluções climáticas necessárias. Além da diminuição das despesas sociais e de saúde, isso significa que não podem aproveitar os seus recursos consideráveis para fornecer soluções climáticas. Lê-se no relatório. A Índia intensificou a utilização de carvão para gerar eletricidade, numa tentativa de impedir interrupções causadas pela menor produção hidroelétrica, à medida que o aumento das energias renováveis luta para acompanhar a procura recorde de energia. É incomum que o consumo de eletricidade na Índia aumente em agosto, quando as temperaturas são mais baixas devido às monções anuais que ocorrem entre junho e setembro. A procura normalmente atinge o pico em maio, quando os indianos ligam os aparelhos de ar-condicionado para combater o calor e as indústrias funcionam sem perturbações relacionadas com a chuva. No entanto, o agosto mais seco em mais de um século resultou no aumento da produção de energia para um recorde de 162,7 mil milhões de kWh. Unidades, mostrou uma análise da agência de notícias Reuters a dados do Operador Federal de Rede Grid Índia. A participação do carvão na produção de energia aumentou para 66,7% em agosto, a maior para o mês em 6 anos, de acordo com uma análise da Reuters de dados governamentais. A menor pluviosidade fez com que a participação da energia hidroelétrica na produção global caísse para 14,8%, em comparação com 18,1% no mesmo período do ano passado. O governo tem defendido repetidamente a utilização do carvão, citando emissões per capita mais baixas em comparação com as nações mais ricas e o aumento da produção de energia renovável. Apesar da maior procura por carvão, as centrais elétricas reduziram as importações em 24%, para 17,85 milhões de toneladas métricas, durante os primeiros 4 meses do ano fiscal que termina em março de 2024, mostraram dados do governo, devido a um aumento de 10,7% na produção da estatal Carvão Índia. A redução das importações por parte do segundo maior importador mundial do combustível poluente, atrás da China, manteve os preços globais do carvão térmico deprimidos nos últimos meses. Analistas e responsáveis da indústria atribuem um maior consumo de energia aos agricultores que utilizam mais eletricidade para irrigar os campos devido à chuva insuficiente, à intermitência das energias renováveis e ao aumento da procura de arrefecimento com temperaturas mais altas do que o normal. Dada a já tensa situação de oferta, uma vez que as fracas monções de agosto resultaram numa elevada procura agrícola, a queda repentina da produção eólica agravou ainda mais a situação, disse a empresa de análise de energia EMA Solutions numa publicação no LinkedIn na quinta-feira. O pico de procura da Índia, a capacidade máxima necessária a qualquer hora do dia, subiu para um recorde de 243,5